Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre ação pauliana ou revocatória, fraude contra credores. Nós já estudamos na última aula que fraude contra credores é a manobra maliciosa do devedor, que aliena, diminui, transfere o seu patrimônio com o objetivo de não pagar os credores. Ação pauliana ou revocatória é a ação que tem por pretensão anular os atos fraudulentos realizados pelo devedor. Então, é uma ação que tem por objetivo anular os atos de fraude contra credores realizados pelo devedor e fazer com que o patrimônio do devedor seja recomposto para pagamento de suas dívidas. Mas quem poderá ser o autor da ação pauliana? O autor da ação pauliana é o credor quirografário, ou se houver mais de um, os credores quirografários. E o que é credor quirografário? Credores quirografários são os credores que não possuem uma garantia real ou preferencial. Os credores que possuem uma garantia real, por exemplo, uma hipoteca sobre um imóvel ou então um penhor sobre um carro, esses credores devem executar a própria garantia para receber o seu crédito. Já os credores quirografários, como não possuem essa garantia real, eles terão que executar os bens que integram o patrimônio do devedor para poder receber o seu crédito. Então, só para reforçar, os credores quirografários são os credores que não possuem um título de preferência. Eles apenas possuem uma garantia, um título que se originou de uma relação obrigacional, tais como uma nota promissória, uma duplicata, um cheque, um contrato. E assim, o crédito dos credores quirografários não são preferenciais. Então, vamos ver alguns exemplos de credores quirografários. João vendeu sua moto para José, que pagou com um cheque para 30 dias. João é credor quirografário, pois apenas possui um título de crédito, que é o cheque, para exigir o pagamento da dívida. Ou então, João possui uma dívida de cartão de crédito com o Banco Extrato. Assim, o Banco Extrato é credor quirografário, pois somente possui o contrato para exigir o pagamento da dívida. E além dos credores quirografários, também poderão ajuizar a ação pauliana, ou seja, ser autores da ação pauliana, os credores cuja garantia se tornar insuficiente, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 158, que tem a seguinte redação: igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. Vamos ver um exemplo de credor cuja garantia se tornou insuficiente. O Banco Extrato firmou um contrato de empréstimo com João, no valor de R$ 200 mil. E João deu em garantia, em alienação fiduciária, várias máquinas no valor do financiamento. Essas máquinas valiam também R$ 200 mil. Ocorre que João não pagou as parcelas do empréstimo. E as máquinas oferecidas em garantia hoje, comprovadamente, valem apenas R$ 50 mil. Sendo assim, a garantia oferecida por João se tornou insuficiente para garantir o pagamento da dívida, pois a dívida é de 200 mil e os bens hoje valem 50 mil. Assim, o Banco Extrato poderá ajuizar a ação pauliana caso João tenha realizado algum ato de fraude contra os credores. E quem pode ser réu da ação pauliana? Os réus da ação pauliana constam do artigo 161 do Código Civil, que tem a seguinte redação: a ação, nos casos do artigo 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. Vamos primeiro entender o que é devedor insolvente. Devedor insolvente é aquele que possui mais dívidas do que renda ou patrimônio para pagar as suas dívidas. Possui mais passivo do que ativo. Por exemplo, João possui uma dívida de R$ 500 mil, recebe um salário mínimo, não possui nenhum patrimônio, então João está insolvente. Agora que já sabemos o que é devedor insolvente, vamos ver quais são os réus que constam do artigo 161. Constam como réu da ação pauliana o devedor insolvente,
a pessoa que celebrou o negócio com o devedor insolvente e os terceiros adquirentes de má-fé. Na verdade, apesar do artigo constar adquirentes de má-fé, os adquirentes de boa-fé também deverão fazer parte da ação pauliana, ser réus na ação pauliana, pois a ação pauliana deverá ser proposta contra todos aqueles que sofrerão as consequências da anulação do ato fraudulento. E apesar também do artigo 161 constar poderá, na verdade nós devemos ler como deverá. E essa obrigatoriedade nós podemos verificar na jurisprudência do STJ, que eu colacionei para vocês, que diz: é obrigatória a citação dos terceiros adquirentes na qualidade de litis consortes necessários, na ação pauliana que visa desconstituir a doação de imóvel realizada entre pais e filhos com fraude a credores. E quais são os efeitos da ação pauliana? Os efeitos da ação pauliana constam do artigo 165 do Código Civil, que diz: anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo que se tenha de efetuar o concurso de credores. Isso quer dizer que após o juiz anular os atos fraudulentos, os bens retornarão a integrar o patrimônio do devedor. E sendo assim, o patrimônio do devedor será recomposto para o pagamento das suas dívidas. E se houver vários credores, o patrimônio do devedor será partilhado proporcionalmente entre os credores, na proporção do crédito de cada um. E o parágrafo único do artigo 165 traz uma disposição importante ao dizer que, se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos preferenciais mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada. Isso quer dizer que se a fraude contra credores cometida pelo devedor foi a atribuição de alguma garantia preferencial, o juiz irá apenas anular essa garantia. Então, por exemplo, João possui uma dívida de cartão de crédito no valor de R$70 mil. Para não correr o risco de ter o seu terreno penhorado, João oferece e hipoteca o terreno para o seu irmão. E o juiz, ao verificar que houve fraude contra credores, então, apenas anulará essa garantia, apenas anulará a hipoteca que João ofereceu em favor do seu irmão. Vamos concluir a nossa aula de hoje. A ação para anular os atos de fraude contra os credores se chama ação pauliana ou revocatória. Qual o objetivo da ação pauliana ou revocatória? O objetivo é anular os atos fraudulentos cometidos pelo devedor insolvente para que os bens desse devedor insolvente retornem para o seu patrimônio com o objetivo de satisfazer os créditos dos credores. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário, inscreva-se já em nosso canal e visite também o nosso site.